Boa tarde, professor Fernando Andrade. Boa tarde, Berg Santos e todos os ouvintes da Rádio Jornal. Segundo a recente pesquisa do Instituto Opinião, que colheu informações dos eleitores entre 16 a 20 de outubro, Raquel Lira lidera as intenções de voto com 20% para o governo do estado. Geraldo Júlio, 14,4%. Miguel Coelho, 12,4%. Anderson Ferreira, 8,7%. E Gilson Machado, 1,7%. Os indecisos ainda somam quase 23%. E brancos, nulos, ou quem disse que não vai votar em ninguém, somam 20%. O que chama a atenção é que os dois melhor colocados nessa pesquisa não declararam se serão ou não candidatos ao governo de Pernambuco. Raquel Lira, do lado da oposição, presidente estadual do PSDB, até agora não declarou publicamente se será ou não candidata ao governo e, mesmo assim, foi a mais bem avaliada nas intenções de voto nesta pesquisa, com quase 20% das intenções. Geraldo Júlio, que seria o candidato de Paulo Câmara, o candidato à sucessão, que completaria o ciclo de 20 anos do PSB no poder, que também diz que não tem intenção de se candidatar, embora muitos achem, inclusive eu, que isso é um jogo de cena, tem 14,4%. Miguel Coelho, o único pré-candidato da oposição que já firmou uma posição de disputar o governo do estado e que está praticamente em uma espécie de pré-campanha, visitando dezenas de municípios no interior de Pernambuco, aparece em terceiro com 12,4%. Anderson Ferreira, que também é um nome da oposição, mas que também não declarou se vai ser candidato ao governo ou candidato ao Senado, aparece em quarto com 8,7%. O que chama atenção nesses números é que se a oposição trabalhasse unida e juntas em torno de uma candidatura, já largaria, segundo essa pesquisa, com mais de 42% das intenções de voto e certamente faria frente ao candidato da situação, que certamente será o Geraldo Júlio. É importante aguardar para vermos se a oposição caminhará juntas nesse bate-chapa ao governo de Paulo Câmara ou se trabalharão de maneira separada. Pelas últimas eleições, toda vez que a oposição se dividiu, saiu derrotada e no primeiro turno. Uma boa tarde a todos. Ok, boa tarde. Obrigado, professor Fernando Andrade, que vai continuar aqui comigo, gente. O professor hoje vai me ajudar a fazer o programa Além da Notícia, trazendo análises, trazendo a visão sobre democracia e também sobre assuntos no contexto geral relacionados à política. 2h07, vamos a um break e a gente volta em instantes. Além da Notícia. Liderança absoluta. Rádio Jornal Caruaru. Credibilidade é a nossa marca. A rádio que está sempre ao lado dos interesses de Caruaru e região. Quando o futebol pernambucano entra em campo, a Rádio Jornal informa tudo pra você, com a credibilidade do Screte de Ouro. Vamos torcer e nos emocionar juntos. Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Informação, debate, vibração. Na Rádio Jornal, a cobertura mais completa.
Oferecimento Caruaru da Sorte, título emitido pela Cover Capitalização. Aniversário 20 anos Casa Nova Construção. Lojas abertas de domingo a domingo para você aproveitar as ofertas especiais e conferir todas as novidades. Liberato Bicicletas, tudo o que você precisa para sua bike. Variedade de modelos, peças e acessórios com o menor preço da região. Liberato Bicicletas, prazer em pedalar. Rua Martins Júnior, fone 81 30 95 89 97, Caruaru. Pinto Cola, Turquesa, é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Compre também pelo site. Linguiça Calabresa Tony, seu dia a dia com mais sabor e alegria. Serviço Chevrolet, mais segurança para o seu caminho, mais economia para o seu bolso. 5G e a inclusão. O governo federal vai realizar o leilão da internet 5G, que vai acabar com o deserto digital para mais de 40 milhões de pessoas. Com 5G, esses brasileiros vão ter acesso à internet de qualidade, serviços públicos, mais saúde, educação, cidadania e muito mais. Conheça todos os benefícios em gov.br/5G. 5G, um novo Brasil para você. Ministério das Comunicações, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Aqui na Rádio Jornal Caruaru é programação de qualidade, conteúdo com credibilidade que só a Rádio Jornal tem. E você, nosso ouvinte fiel, quer ganhar prêmios? Acompanhe nossa programação e baixe o app da Rádio Jornal. Comente "Eu quero ganhar" no painel interativo ou pelo WhatsApp 81-99601-7448. Você concorre a tanquinhos e brindes da Rádio Jornal. Siga as nossas redes sociais e acompanhe as novidades. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. O Papo Sem Pauta, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h da manhã. Oferecimento, Dr. Walter Ferraz Filho, especialista em ginecologia, obstetrícia e prevenção. 3045-4588. Ser médico é um chamado, e o seu começa agora. Medicina Uninasal, o melhor curso particular de medicina de Pernambuco, segundo o MEC. Aqui você vai aprender com os melhores em uma estrutura que simula o dia a dia da profissão. Campus completo no Recife. Acesse vestibular medicina.uninasal.edu.br e inscreva-se até 26 de novembro. Prova 4 de dezembro. Medicina Uninasal. Mais que futuros médicos, os médicos do futuro. Do futebol à notícia, da informação à música. Com o aplicativo Rádio Jornal, nossa programação tá na sua mão. Para ter acesso é muito fácil. Procure o app Rádio Jornal na loja de aplicativos do seu celular. Baixe, faça o seu cadastro e pronto. Agora você ouve a programação ao vivo quando e onde quiser. Interage com os apresentadores, curte os podcasts e muito mais. Baixe agora no seu Android ou iOS. Aplicativo Rádio Jornal. Nossa programação na sua mão. Rádio Jornal. Pernambuco em primeiro lugar. O chefe de cozinha Alcindo Queiroz faz questão de dizer que é nordestino e cria pratos deliciosos inspirados na nossa gastronomia. Sou nascido em Recife e criado nas ladeiras de Olinda. Só isso me dá um orgulho danado de ser nordestina. Mas o que me leva muito mais a ter orgulho, aquele orgulho danado que a gente se arrepia, é da nossa culinária. Aquele café da manhã de sustância, aquela carne de sol maravilhosa que acompanha uma macaxeira, um cuscuz. Eita, e quando você pega aquele pedacinho de bolo de rolo com queijo coalho, a gente se desmantela, né não? Principalmente quando a gente viaja para outro canto, você já fica pensando, meu Deus do céu, não vejo a hora de voltar para minha terra para comer aquela peixada no grau, aquele pirãozinho de meio-dia que deixa qualquer caba com bem sustância para pular, por exemplo, o carnaval. Eu tenho um orgulho danado de ser nordestino. Uma homenagem do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Além da notícia, credibilidade, informação, imparcialidade e opinião no ar. Ok, 2h12, de volta com o programa Além da Notícia aqui na Rádio Jornal. Estou aqui ao lado do analista político, professor universitário Fernando Andrade. Vai estar hoje aqui comigo para a gente falar um pouco sobre democracia. E aí, gente, quando se pensa em formas de governo, uma das distinções mais antigas que se pode fazer é entre o governo de um só, a monarquia, o de um grupo de pessoas, oligarquia, ou
O de todos aqui é a chamada democracia. Na monarquia, o poder se concentra nas mãos de um soberano. Na aristocracia, o poder é exercido por um pequeno grupo social privilegiado. E na democracia, o poder é exercido por todo o povo que elegeu seus representantes. Aqui, no caso, é o que a gente vive, né? É a democracia. Professor Fernando Andrade, vamos fazer uma análise sobre a democracia brasileira, que é jovem, né? A gente passou por um período de ditadura militar, a redemocratização e agora, né, essa democracia que a gente vive, né, professor? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Berg, boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Jornal. Que maravilha, que motivo tão bom, né, de voltar aqui ao estúdio para falar da democracia, do governo do povo, pelo povo e para o povo. Quer dizer, algo muito essencial, importante, e você falou aí algo muito relevante para a gente discutir a qualidade da nossa democracia. E se na história do Brasil, o Brasil viveu mais momentos democráticos, onde quem mandava era o povo, ou se viveu mais momentos monárquicos ou oligárquicos. E quando a gente se volta para a história do Brasil, e a gente tem que começar essa história a partir da análise das constituições brasileiras, desde a primeira, a Constituição Imperial, de 1824, até a democrática, agora, de 1988. Quando a gente viaja pela história constitucional do Brasil, nós verificamos que nós não temos tradição democrática. Veja, 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. 2 anos depois, veio a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, mas era monárquica. Tinha um imperador, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Então a gente não teve democracia de 1824 até a segunda Constituição, 1891. Não teve democracia. O que nós tínhamos aqui era uma monarquia. Era o poder exercido por um só. Em 1891, o Brasil já era república, desde 1889. Mas se democracia, Berg, é governo do povo, é um governo de todos, esses todos de 1891 eram muito restritos. Eram apenas para proprietários de terra, brancos, homens. Era o chamado voto censitário. Apenas aquele que poderia se eleger ou aquele que poderia votar era uma pequena parte da população brasileira. Então, de 1891 até 1932, por aí, o Brasil também não experimentou um regime político democrático como se esperava, como se queria. Em 1934, nós tivemos a nossa primeira experiência democrática, que durou quase 3 anos, porque em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe ditatorial, e virou ditador no Brasil. Mais uma vez, sepultando aqui a democracia. Governou de 1937 até 1945, sem democracia. 1946, uma outra Constituição brasileira, democrática. Mas em 1964, sofreu um golpe militar. E a redemocratização só veio com a nossa atual Constituição de 1988. Então, se a gente faz aqui uma contagem no tempo, de 1822, da independência do Brasil, até 1988, contando o tempo aqui de experiência democrática, dá pouco mais de 20 anos. Isso é muito pouco para a história do Brasil. O período mais longevo, o período que nós estamos experimentando de maior tempo na democracia, é justamente a partir da Constituição de 1988 até os dias atuais. E veja que mesmo nesse ambiente democrático, nós já tivemos aqui o impeachment de 2 presidentes. E no nosso sistema presidencialista, elegemos pelo voto direto
o nosso presidente da República, mas quantas vezes, ao longo desses anos, de 88 para cá, dá o quê? 30 e poucos anos, quantas vezes o presidente eleito efetivamente terminou o mandato? Veja que, ainda na eleição indireta que elegeu José Sarney, aliás, que elegeu Tancredo Neves, quem governou foi José Sarney. Veja, com o impeachment de Collor, quem governou foi o presidente mineiro Itamar Franco. Depois teve o caso de Dilma, quem governou foi o Michel Temer. Então a nossa democracia é uma democracia jovem, é uma democracia ainda aprendendo, o povo está aprendendo o que é conviver, o que é construir esse regime político democrático. Eu me lembro que em algumas eleições, quando o candidato era eleito, muita gente dizia, não vão deixar ele tomar posse. Aí o candidato ia lá e tomava posse. Não vão deixar governá-lo. E sempre era um indefinido. Não vão deixar. Quem não vai deixar? Então veja que sempre tem aquele fantasma de algo não democrático no ar. Como se as pessoas esperassem a qualquer momento um golpe, uma virada de mesa, alguma coisa que não permitisse que o mandatário eleito pelo voto popular pudesse efetivamente concluir o seu mandato. Tudo isso é fruto, Berg, de uma democracia jovem, de uma democracia que ainda está aprendendo a ser. Já que a democracia é o governo do povo, né? O povo que manda na democracia. Mas a gente tem tanta liberdade assim, professor, porque a gente observa que existem muitos governos autoritários, né? Os governos aqui dizem, vou fazer, não quero a opinião do povo e se lixe o povo, né? Aqui eu acho que está certo e vou fazer desse jeito, sem ouvir o povo. E a gente sente falta de muitas situações no Brasil de não ouvir o povo, né? Os políticos fazem projetos e aí no âmbito federal, estadual, municipal, fazem projetos e não escutam o povo. Será que a gente tem, nessa democracia que a gente vive, tanta liberdade para opinar, pelo menos para opinar, para dizer eu concordo ou discordo, professor? Olha, o mais importante aqui em se analisar é o seguinte, todo candidato, ele diz que vai governar junto com o povo. Se a gente pegar aqui as campanhas eleitorais, todo candidato, seja prefeito, governador, presidente, vai dizer, não, eu vou governar com a sociedade, eu vou querer saber a opinião do povo, eu vou governar para o povo, com o povo. Sempre o povo é colocado em relevo nas campanhas eleitorais. Mas parece que quando termina a campanha, existe um duplo esquecimento, Berg. O político eleito esquece que prometeu governar com o povo, mas também o povo, depois que deposita o voto, parece que já cumpriu a sua obrigação e também abandona o político que elegeu. Se eu perguntasse aqui ao nosso ouvinte, que é um ouvinte diferenciado, é alguém que escuta política, discute política, se interessa por ela, mas se eu perguntar ao nosso ouvinte, em quem você votou para deputado estadual na última eleição, em 2018, muitos terão dificuldade em lembrar. Você votou em quem? Para vereador? Em 2020 não, em 2016. Você votou em quem? Votou em quem para deputado federal? Então, muitas vezes, o político, ele esquece o povo. E o povo abandona o político. Na democracia, como regime político, o povo tem que ter participação no governo. E como é que o povo participa? Mediante a sociedade civil organizada. Veja como é diferente o peso das coisas. Um professor reclamando melhorias na educação tem um peso, mas uma associação de professores, uma associação municipal, estadual, federal de professores, um coletivo, tem um peso muito maior. Uma pessoa que mora em uma comunidade reclamando tem um peso, mas a comunidade reclamando mediante sua associação de moradores
um coletivo tem um peso muito maior. Então, tudo isso aqui é forma de participação popular, tudo isso aqui se enquadra em algum tipo de democracia. Essa que eu estou falando é a democracia participativa. É aquela onde o povo vai lá, mediante um coletivo, e reivindica os seus direitos e as melhorias que quer para a sua vida, para o seu bairro, para a coletividade. É importante que se diga aqui que quando esse coletivo procura o político, é para questões macropolíticas, para resolver um problema de um bairro, de uma cidade, de um coletivo, e não resolver o seu próprio problema. Ah, eu quero uma casa para mim. Não, não se pede isso ao político. O coletivo, ele pede que sejam criadas políticas públicas de habitação para que elas sejam destinadas àqueles que precisam de uma casa. Entre elas, pode estar eu, pode estar você, mas o pedido ele é genérico, é pela política pública. Então, até isso é preciso amadurecer no nosso Estado democrático, de saber que a democracia, ela não termina quando eu deposito meu voto. Pelo contrário, ela começa, porque no momento que eu elejo um mandatário, ele tem que atuar dentro das necessidades da coletividade. E a coletividade tem que estar a todo momento cutucando, perguntando, exigindo daquele que foi eleito que ele cumpra as promessas e as políticas que ele deve tomar. O senhor me fez lembrar que a democracia, professor, ela também deveria ter uma igualdade social, né? Eu estou citando aí essa questão periférica do coletivo, né? Que as pessoas têm que pensar em coletivo e não pensar em si mesmo, né? No meu benefício, tem que pensar que aquele calçamento vai beneficiar todo o meu bairro e não apenas ali a parte da minha calçada, né? Eu tenho que pensar nisso, né? E quando eu for fazer uma cobrança, eu tenho que analisar isso. Mas essa igualdade social, principalmente nos tempos atuais, ela praticamente não existe, né? Porque a gente está numa desigualdade terrível, né? As pessoas catando lixo para comer, né? E isso é triste, viu? As pessoas que estão pegando lixo para comer, as pessoas que não têm onde morar, as pessoas que não têm mais como se locomover por conta desse preço absurdo do combustível. Enfim, essa igualdade social é uma utopia dentro dessa democracia atual que a gente vive ou não, professor? Veja só, Berg, a igualdade social, ela é inclusive um dos objetivos da República Federativa do Brasil. No artigo 3º da Constituição, são estabelecidos ali 4 incisos. Cada inciso traz um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. E entre esses objetivos está justamente reduzir as desigualdades sociais, erradicar a pobreza, a miséria e a discriminação. Então, quando se tem uma democracia forte, com participação popular, com reivindicação de políticas públicas emancipatórias, protetivas dos mais vulneráveis, que a gente chama hipossuficientes, quando há essa pauta e quando o político leva a sério essa questão, ele reduz as desigualdades sociais. Ele erradica ou ajuda a erradicar a pobreza, a miséria, a marginalização. Essa pandemia, ela trouxe algo, ela descortinou uma sociedade absurdamente desigual. E a desigualdade social aumentou ainda mais. Nós vemos aí, por exemplo, nas filas das concessionárias, pessoas querendo comprar carro 0 km, de alto luxo e sem ter pronta entrega. E o povo reclamando porque não tem esse carro de luxo para receber logo. No outro lado, na outra ponta, nós vemos pessoas morando e dormindo na rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir e sem ter onde morar. A pandemia, ela trouxe esse abismo, ela aumentou esse abismo entre pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, na linha da miséria. Isso fere o Estado democrático. Por que fere o Estado democrático? Porque não oportuniza a chamada justiça social. Todos nós aqui estamos convivendo em uma única sociedade.
Existe um contrato social entre as pessoas, mas não existe contrato social, não existe urbanidade, não existe educação, nem muito menos o cumprimento das leis, quando o ser humano ele está marginalizado e com fome. Quando o cidadão se vê na sua mais elementar necessidade, que é comer, quando isso é negado ao ser humano, ele não respeita nenhum tipo de lei, nenhum tipo de convenção social. Então, é preciso... Onde está o papel do político e da sociedade? Da sociedade em cooperar com o político para a resolução desse grave problema social. Ninguém pode dizer, isso não é problema meu, porque é. Porque se você se abster disso, a marginalização vai bater à sua porta, aí vem sequestro, assalto, invasões, ou seja, uma perturbação social, e o Estado e o político, ele tem sim obrigação de amparar o povo e de cuidar dos necessitados. Isso, inclusive, é um direito social que está no artigo 6º da Constituição, que é justamente a proteção aos desamparados, o direito à alimentação, aquelas pessoas que nada têm. Nem a sociedade e nem o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, pode fechar os olhos dizendo que não existe essa situação. Ou seja, ignorando esse fato. Mas, pelo contrário, devemos aí no meio da rua fazendo manifestação, pedindo intervenção militar já. De Rui Barbosa, que dizia: a pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. Ou seja, ele dizia, olha, a pior democracia que você vivenciar ainda vai ser melhor do que a melhor das ditaduras. Isso, palavra aqui de um dos maiores juristas, né, que o Brasil já teve, chamado Rui Barbosa. E na verdade é o seguinte, muita gente é saudosista. E muitos saudosistas que não vivenciaram o período de ditadura. Na ditadura, o povo não tem vez, não tem voz, não vota, não tira do poder aquele que elegeu. Os órgãos de fiscalização, eles são mais frouxos, mais complacentes, condescendentes. E na democracia, não. Na democracia, você pode, inclusive, levantar a voz contra aquele que está no poder, governando naquele momento. Admite-se o pluripartidarismo, uma diferença de ideias políticas. Na ditadura, não. Mas muita gente que levanta a bandeira da ditadura, não tenha dúvida, é para se beneficiar dela, que não está pensando na coletividade. No momento que eu generalizo, no momento que eu digo todo político é ladrão, nenhum político presta, tenha muito cuidado com as pessoas que dizem isso, porque elas estão querendo tirar alguma vantagem dessa frase. Por quê? Em uma ditadura, na base do chicote, ninguém cresce, ou só cresce aquele que o ditador quiser, ou ele próprio. Mas na democracia, ela oportuniza, em tese, que qualquer um de nós possamos subir ao poder. Quantas pessoas foram eleitas agora para ser prefeito de município, que nunca foram políticos, que nunca se envolveram em eleição, que vieram de baixo, de família pobre? Será que em uma ditadura elas teriam essa oportunidade? Mais ainda, depois de eleitas, as pessoas são fiscalizadas pelo povo e pelos órgãos de controle. E em uma ditadura, quem é que fiscaliza? Quem é que tem o direito de levantar a voz e falar contra o ditador? Aquele que tem o chicote na mão. Então, de fato, a nossa democracia, ela é jovem, incipiente. Muita gente ainda fala mal do regime político democrático, porque vai no senso comum de que ninguém presta. E eu tenho uma tese que diz o seguinte, olha, se ninguém prestasse, o Brasil já tinha se acabado.
Tem muita gente de bem trabalhando nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e no Senado. Eu arriscaria dizer, Berg, que a maioria é do bem. A maioria pensa, pelo menos minimamente, no povo. Tem uma minoria que faz ruído, uma minoria que bagunça e que pode até descredibilizar todo o nosso regime político democrático com suas más ações. Mas eu ainda acredito, sim, que tem muita gente boa trabalhando pelo povo e pensando no povo. Agora também é preciso que o povo pense no político, que o povo não abandone, que o povo acompanhe o que o político está fazendo. O povo não pode ser torcedor de político. Não pode colocar o político debaixo do braço e dizer: esse aqui é meu e eu defendo a ferro e fogo. Não. Você vota em alguém, se esse alguém for eleito, acompanhe o que ele está fazendo. Veja como ele está votando, se ele for um parlamentar. Se é a favor dos interesses do povo ou do seu próprio interesse. Se ele for governante, se ele está cumprindo as promessas de campanha, se ele realmente está escutando o povo, se sua vida enquanto cidadão melhorou. É isso que o povo tem que acompanhar. E não dizer: eu não gosto de política, eu não acompanho política, eu não vivo de política, então para mim tanto faz como tanto fez. Não pode ser assim. Nós vimos exatamente nessa pandemia o poder que os políticos têm de fechar o comércio, de abrir o comércio, de fechar um culto, uma missa e de mandar abrir. Então, se uma pessoa tem todo esse poder e esse poder é dado a ele pelo povo, o povo deve, além de votar, fiscalizar, acompanhar e mais, confiar no regime democrático. Perfeito. Tem participações aqui através das redes sociais. O Edivaldo Pedro está parabenizando aqui o professor pelo comentário, está acompanhando a gente. O Severino de Cachoeirinha está colocando aqui uma mensagem muito pesada, viu, Severino? Boa tarde para você. Está falando aqui de um político. Tem aqui também o Theo Mecânico, está acompanhando a gente sempre. Obrigado, Theo Mecânico, está dizendo excelente programa. O Jacaré também acompanhando a gente. E tem o Raudênio, o poeta Raudênio Lima, também está acompanhando a gente. E ele está dizendo o seguinte: Berg, pede para o professor Fernando Andrade comentar sobre essa última pesquisa, essa que o senhor estava citando agora há pouco. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ao intervalo, 2h37, na volta a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa que foi divulgada e que mostra a prefeita de Raquel Lira bem colocada para a disputa do governo do estado de Pernambuco. A gente vai trazer detalhes daqui a pouco. 2h37. Além da notícia, liderança absoluta. Rádio Jornal. Inaugurou! Agora tem Loterias Caixa no Unicompra Caruaru. Segurança, conforto e qualidade para você. Faça suas apostas, pagamentos, saques e depósitos. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. Não perca tempo. Venha conferir a mais nova lotérica do Unicompra. Ser mulher, antes de tudo, é ser filha, mãe, irmã e amiga. E nessa correria, não dá para esquecer de cuidar da gente. Cabelo, maquiagem, pele, unhas, ufa... Toda uma rotina para te manter assim, sempre linda. Mas e quanto tempo faz que você não cuida da sua saúde? Você já fez o autoexame? No Brasil, o câncer de mama é uma das principais causas da morte de mulheres entre 35 e 55 anos. Faça o autoexame mensalmente. Cuidar da sua saúde também precisa virar rotina. Uma campanha do Sistema Jornal do Comércio em apoio ao Outubro Rosa. Em Caruaru, lugar de criança é na creche. Por isso, a Prefeitura está nas ruas, indo aos bairros para fazer as matrículas. Esse momento para a gente é muito importante. Eu diria até que é um momento histórico, né? Sempre a luta foi em busca de vagas em creche e agora nós estamos levando essa vaga das creches para a casa das crianças. Eu sei que elas vão estar seguras lá para mim poder ir atrás de um emprego para mim. Prefeitura de Caruaru, presente na vida da gente. Nordestino não tem um só, é cada um de um jeito, até no jeito de falar. Tem nordestino, nordestino, nordestino e nordestino. Esse povo é tudo, é passado e futuro.
montanha, cachoeira, morro, terra seca, as praias mais bonitas do mundo, Armorial e Porto Digital. É rei da sanfona, caranguejo com parabólica na lama, cordel, chita, chilo, chique, oxi! De passinho em passinho, tem quem segure não. É escritor, cantor, ator, compositor e o que mais você pensar contor, a gente tem e faz bem. Para cada talento, cada força, cada coisa boa tem uma pessoa. Para todas elas tem o Nordeste todinho. Pode me chamar de amostrado, mas menino, eu chamo isso orgulho de ser nordestino. Uma campanha do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Não bota fogo aí, não, tenha mais consciência. Não bota fogo aí, não, pense na consequência. Não bota fogo aí, não, queimada não combina com energia, ela só traz sofrência. Não faça fogo embaixo das linhas de transmissão. Ligue 0800 979 3090. Chesf, Governo Federal. Acompanhe todos os domingos aqui na Rádio Jornal de Caruaru o programa Paz e Bem, a voz da Diocese. E também a Santa Missa, direto da Catedral de Nossa Senhora das Dores. Eu conto com a sua participação e audiência. Nos encontramos todos os domingos às 6 horas da manhã. Oferecimento Parque dos Arcos. Jazigos familiares a partir de 159 mensais. Aniversário é festa, é pura emoção. Comemoramos 20 anos da Casa Nova Construção. Zelador Equine, Hipercor, R$ 76,90. Venha comemorar o aniversário da Casa Nova Construção, com lojas abertas de domingo a domingo. Parcele suas compras em até 10 vezes com frete grátis. Louça sanitária Deca completa R$ 549. Aniversário Casa Nova Construção. Há 20 anos, sua casa é aqui. Ser mulher, antes de tudo, é ser filha, mãe, irmã e amiga. E nessa correria, não dá pra esquecer de cuidar da gente. Cabelo, maquiagem, pele, unhas, ufa, toda uma rotina pra te manter assim, sempre linda. Mas e quanto tempo faz que você não cuida da sua saúde? Você já fez o autoexame? No Brasil, o câncer de mama é uma das principais causas da morte de mulheres entre 35 e 55 anos. Faça o autoexame mensalmente. Cuidar da sua saúde também precisa virar rotina. Uma campanha do Sistema Jornal do Comércio em apoio ao Outubro Rosa. Domingo no Caruaru da Sorte é só dinheiro. Tem R$160 mil em prêmio. Primeiro prêmio 10 mil. Segundo prêmio 10 mil. Terceiro prêmio mais 10 mil reais. 30 giros de R$1.000. No quarto prêmio 100 mil reais de uma só vez. É tempo de mudança. Mude sua vida pra melhor. É isso mesmo. São R$160 mil em prêmios. Não fique de fora. Compre o Caruaru da Sorte e ajude o ICIA. Caruaru da Sorte. De segunda a sexta, das 17 às 18 horas, na Rádio Jornal de Caruaru, Tardes de Saudade. Tardes de Saudade, uma verdadeira viagem no tempo através da música. A vida, a carreira, os sucessos de todos os ídolos contados em uma hora pelo comunicador Wellington Lacerda, aqui na Rádio Jornal, no programa Tardes de Saudade. Tardes de Saudade. Oferecimento Caruaru da Sorte. Título emitido pela Cover Capitalização. Além da notícia, credibilidade, informação, imparcialidade e opinião no ar. Ok, 2h53, aliás, 2h43, 2 horas 43 minutos, de volta com o programa Além da Notícia aqui na Rádio Jornal. Severino de Cachoeirinha, acalma o seu coração, Severino, tenha calma, viu? Tenha calma. 2h43, professor Fernando Andrade. Vamos analisar essa pesquisa que foi divulgada, professor. O senhor trazia no comentário do programa, mas eu fiquei até curioso, né? Porque a Raquel Lira realmente ela não se pronuncia como pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco, mas aparece bem na pesquisa. E o Miguel Coelho, que
se coloca como pré-candidato, está fazendo viagens, tentando articular várias composições políticas, ele aparece atrás da Raquel Lira. Essa pesquisa foi divulgada hoje, né, professor? Exatamente, Berg. Os dados foram coletados do dia 16 até o dia 20 de outubro, né? E a pesquisa foi divulgada, foi divulgada hoje. Uhum. E aí interessante é que tem dois cenários aqui, né? O primeiro cenário, o que eu falei no comentário, foi sem a presença de Marília Arraes com candidatura própria do PT. Pois não. É sem Marília Arraes. Quando a gente põe Marília Arraes, como se o PT tivesse uma candidatura própria, descolada do PSB, aí o negócio muda. Marília Arraes aparece em primeiro, com 23%. Raquel Lira aparece em segundo, com 15%. Geraldo Júlio aparece em terceiro, com 10%. Miguel, com 9,5%. E Anderson Ferreira, com 7,7%. Quer dizer que Marília ainda seria a intenção de voto primordial do eleitor nessa fotografia de momento, né? Nesse retrato. Agora, quando tira Marília Arraes da parada aqui, então fica Raquel Lira em primeiro com 20%, Geraldo Júlio em segundo com 14,4%, Miguel Coelho em terceiro com 12,4% e o Anderson Ferreira em quarto com 8,7%. O que a gente pode notar aqui nessa pesquisa é o seguinte: Raquel Lira não está oficialmente, e nem pode, né? Nem pode fazer campanha oficial, mas ela não coloca o nome dela de maneira incisiva, de maneira determinante. Ou seja, ela não chega para o eleitor, para esses 20% aqui, dizendo a ele: olha, eu serei candidata. Assim como o meu partido quer, eu também quero. E nem está se articulando para isso, né, professor? Nem faz viagem, né? Exato, não está percorrendo o estado de Pernambuco como o Miguel está. Uhum. Até o próprio Anderson Ferreira, ele vem se reunindo com lideranças, vem conversando, vem sondando. Na verdade, cada um desses candidatos da oposição, é como a gente vem dizendo, Anderson, Miguel e Raquel, eles são prefeitos reeleitos. Então, para disputar o governo do estado, até o começo de abril, salvo engano, 2 de abril, eles têm que renunciar ao cargo de prefeito para poder ser lançado candidato a governador. Então, é um tiro no escuro, porque você deixa uma prefeitura certa e mais ou menos aí 2 anos de mandato pela frente para se aventurar em uma disputa ao governo do estado com um partido que certamente caminhará junto com o PT, com um candidato forte à presidência da República, como Lula, pedindo voto para o candidato da situação, que certamente vai ser o Geraldo Júlio mesmo. Tu só aposta no Geraldo Júlio, professor? Eu aposto no Geraldo Júlio, porque, veja, eu não vejo outro nome do PSB a essa altura do campeonato. Eu estava comentando em off com o senhor que eu já vi, inclusive na capital pernambucana, né, a mídia colocando que poderia haver uma troca no seguinte, Humberto Costa sairia candidato ao governo do estado e Paulo Câmara sairia candidato ao Senado. Mas o senhor não acredita nisso, né, professor? Olha, eu não acredito muito não, porque o PSB, com 16 anos, né, no governo de Pernambuco, largar esse osso para o PT, entregar de mão beijada ao PT, eu acho muito improvável. Eu fico pensando, Berg, a gente conversava aqui no intervalo, se Eduardo Campos faria uma coisa dessa, entregar o governo do estado a um partido aliado. De jeito nenhum. Veja que o próprio Eduardo, quando estava vivo, ele queria bater chapa com o candidato do PT à presidência da República, tendo ali um percentual de votos pequeno, inicialmente, mas que estava crescendo no país. E no momento que o Brasil estava começando a conhecer o governador Eduardo Campos, aconteceu aquela tragédia do avião que despencou e ele morreu. Então,
eu dizia aqui a você, Eduardo continua vivo. Como é que Eduardo está vivo? Na viúva Renata Campos, que tem o mesmo pensamento de Eduardo e que ainda apita o jogo no PSB. Ela é muito ouvida no PSB, que tem uma ligação muito forte, quase de parentesco, salvo engano, com o Geraldo Júlio, que é, inclusive, segundo as palavras do presidente estadual do partido, o plano A, B e C do PSB para o governo do estado. Então, tivemos um ensaio para a Prefeitura do Recife de um bate-chapa PSB e PT. E o PSB saiu vencedor na briga ali dos primos, João Campos e a própria Marília Arraes. O PT dificilmente vai querer bater chapa com o PSB na eleição para o governo. Dificilmente eles vão querer dividir esses votos. Eles que juntos venceram as duas últimas eleições aqui no estado no primeiro turno. Dificilmente eles vão se dividir. E também eu não apostaria do PSB entregar de mão beijada a majoritária para o PT, não. Ô, professor, mas não seria também um erro de estratégia? E aí a gente analisando de forma muito distante ainda das eleições, o PT dizer, ó, a Marília aparecendo hoje, tá, com 23% das intenções de voto. E o PT dizer, não, vamos deixar a Marília para candidata a deputada novamente e tal. Seria uma estratégia errada do PT deixar mais uma vez, ou de certa forma rifar a Marília novamente a uma candidatura ao governo do estado, professor? Veja, não seria a primeira vez, né? Uhum. Na última eleição para o governo do estado, Marília aparecia muito bem, aparecia forte nas pesquisas, aparecia em primeiro lugar, existia uma euforia, inclusive entre os correligionários do PT, entre os filiados do PT, muita gente querendo a candidatura de Marília ao governo do estado, e em uma decisão da executiva, muito baseado aqui no grupo do PT em Pernambuco, liderada por Humberto Costa, disseram não, é melhor a gente fazer o seguinte, vamos eleger um senador do PT, que era o próprio Humberto, advogando em causa própria. Vamos caminhar juntos com o PSB, fortalecer a Frente Popular em Pernambuco, conseguir os cargos que o PSB vai distribuir e fortalecer o partido para as próximas eleições, inclusive a última eleição que elegeu alguns deputados federais do PT, coisa que não tinha acontecido na eleição passada. Então houve ali um ganho, um jogo de ganha-ganha. O PSB continuou governando o estado de Pernambuco, o PT ganhou uma vaga no Senado com Humberto Costa, fora cargos e fora também as eleições para deputado federal, fruto da antiga, ainda existia naquela eleição de 2018, as coligações partidárias. Então houve ali uma ajuda recíproca. Marília foi disputar contra o primo a prefeitura do Recife. Aquilo ali foi um ensaio, como se o PT dissesse, olha, vamos ver se Marília tem esse capital político mesmo, se ela segura a onda de uma eleição majoritária. E o que a gente viu naquela campanha, Berg? Nós vimos uma candidata do PT que não parecia ser candidata do PT. Vestia blusa branca, não colocava a estrelinha no peito, não falava em Lula. Parecia uma candidata que não tinha um partido, não tinha identificação com o partido. No finalzinho, na reta final, foi que ela colocou a estrela, falou em Lula, mas já era tarde demais. Fora que existe dentro do PT pessoas que não confiam na Marília. E não confiam por quê? Também por algumas atitudes da própria Marília. Quando houve a eleição para a mesa diretora da Câmara, o PT indicou o seu candidato a terceiro secretário e Marília disse, não, eu vou bater chapa com ele. Ora, como é que o partido indica um candidato e a deputada diz, não, mas eu quero também essa vaga. Então ela foi contra tudo e contra todos. E o pior, ganhou. Ganhou. E faz parte da mesa diretora, fez parte lá da mesa diretora da Câmara, contra a vontade do partido.
Então tudo isso gera dificuldades de comunicação dentro do partido. Uma certa infidelidade leve, mas um desconforto dentro do partido. E muita gente prefere caminhar junto com o PSB, ganhando ali alguma coisa, do que perder tudo em uma disputa, em um bate-chapa. Mas como você falou muito bem, é muito cedo ainda para a gente bater o martelo e dizer que será uma coligação para a majoritária, que essa ainda pode fazer, PSB e PT. É muito cedo, mas que existe aí um noivado, pelo menos, muito mais que um namoro, um noivado entre PT e PSB, isso existe. Professor Fernando Andrade, mais uma vez agradecer a gentileza da sua contribuição aqui com o programa Além da Notícia. Professor, muito bacana a entrevista, deu para a gente abordar a democracia e também falar um pouco sobre essa última pesquisa divulgada e que vem chamando a atenção aqui no estado de Pernambuco. Professor, obrigado, viu? Muito obrigado, Berg, obrigado aos nossos ouvintes da Rádio Jornal. Ok, conversamos com o professor universitário, analista político, nosso comentarista aqui também no programa Além da Notícia, Fernando Andrade, 2h55. Além da Notícia. Liderança absoluta. Rádio Jornal. Não perca tempo procurando tecidos e aviamentos para sua produção. Nas lojas Avil, você encontra uma grande variedade de malhas para fardamentos. Malha PV e PP lisa e estampada, elanquinha, dry, malhas em algodão e muito mais. Venha conferir. Lojas Avil, preços especiais para o atacado. Acesse nossas redes sociais. WhatsApp 81999273277. Site www.avil.com.br. Aqui na Rádio Jornal Caruaru é programação de qualidade, conteúdo com credibilidade que só a Rádio Jornal tem. E você, nosso ouvinte fiel, quer ganhar prêmios? Acompanhe nossa programação e baixe o app da Rádio Jornal. Comente "Eu quero ganhar" no painel interativo ou pelo WhatsApp 81996017448. Você concorre a tanquinhos e brindes da Rádio Jornal. Siga as nossas redes sociais e acompanhe as novidades. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. A Copergás está ampliando sua rede de gás natural em Caruaru. Por isso, nas próximas semanas, algumas ruas passarão por obras que vão gerar mais desenvolvimento e economia para a cidade. Estaremos trabalhando nos bairros do Alto do Moura, Indianápolis e Centro, trazendo um combustível mais barato e seguro para a população. As obras podem causar transtornos momentâneos, mas os seus resultados trarão benefícios permanentes. Copergás, Companhia Pernambucana de Gás. De segunda a sexta, logo após a primeira página com Geraldo Freire, você acompanha na Supermanhã, aqui na Rádio Jornal Caruaru, Gilson Oliveira, com notícias, muita prestação de serviço, esporte, cultura, tudo para você ficar bem informado. Às 9 horas na Supermanhã, você sabendo de tudo. E aos sábados mais cedo, às 8 horas, com muita informação para você. Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo. Rádio Jornal. Rádio Jornal, você em primeiro lugar. De segunda a sexta, logo após a hora da justa, o Papo Sem Pauta. O espaço para suas reclamações, agradecimento e questionamento. O Papo Sem Pauta. O Papo Sem Pauta. Oferecimento Dr. Walter Ferraz Filho, especialista em ginecologia, obstetrícia e prevenção. 3045-4588. Quem faz curso técnico e ensino médio ao mesmo tempo é levado mais cedo para o mercado de trabalho. Médiotec Senac. O melhor diploma de técnico em informática e em logística com preparação para o Enem. Matrículas abertas. A partir das 8 da manhã, as informações do trânsito e uma variedade de notícias na primeira página. A maior equipe de repórteres do país vasculhando o mundo e a credibilidade de Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Primeira página, Rádio Jornal.
Ser médico é um chamado e o seu começa agora. Medicina Uninasal, o melhor curso particular de medicina de Pernambuco segundo o MEC. Aqui você vai aprender com os melhores em uma estrutura que simula o dia a dia da profissão. Campus completo no Recife. Acesse vestibularmedicina.uninasal.edu.br e inscreva-se até 26 de novembro. Prova 4 de dezembro. Medicina Uninasal. Mais que futuros médicos, os médicos do futuro. A Hora da Justa, de segunda a sexta, das 6 às 7 horas da manhã e aos sábados, das 6 às 8 horas. Oferecimento: A Relique. Você livre de queimor, azia, gastrite e varizes. Não aceite imitações. A Relique. Avil, junto com você, tecendo um novo normal. Odilon Alves. Pele esmaltada e madeiras você encontra aqui. 3721-3931. Distribuidora Caruaru de Tintas. A distribuidora oficial dos produtos Max Cor. Na Avenida dos Estados, 410, bairro Maurício de Nassau, via local da BR-104. Pomada A Relique. Já imaginou você sem dores? Pomada A Relique. Dores nunca mais. Além da notícia. Liderança absoluta. Muito bem, 2h59, vamos a Brasília. Brasília. Boa tarde, Romualdo de Souza. Berg Santos, boa tarde para você, boa tarde também ao nosso ouvinte. Não é por falta de terceira via que o eleitor brasileiro vai ficar na dúvida se vota em A ou B. Hoje surgiu mais uma candidatura de terceira via. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que já foi do MDB, depois pulou para o Democratas e agora está no PDS, aliás, PSD de Gilberto Kassab. Assinou a ficha de filiação, dizendo que ainda é cedo para falar em candidatura, mas quando ele conversa com essa conversa mole de que ainda é cedo para candidatura, é porque a candidatura já está na rua. Vamos ouvi-lo. Mais importante que se definir ou se cravar o nome de uma candidatura nesse momento, o mais importante é que nós temos um consenso sobre a necessidade que o Brasil tem de pacificação. De minha parte, em razão das minhas condições e das minhas limitações próprias como presidente do Senado e do Congresso, nós teremos uma reflexão oportuna em relação a isso. Então, no momento certo, nós faremos as reflexões sobre 2022. O momento certo é o momento em que a candidatura já está nas ruas. Agora, também é bom lembrar que Gilberto Kassab já apoiou no passado candidaturas do PT, já esteve com Michel Temer, já esteve até com Bolsonaro. Resta saber para onde Kassab vai levar o partido, Berg Santos. Pois é, e o Kassab disse que o Rodrigo Pacheco só não será candidato à presidência da República se não quiser. Você acha que vinga essa pré-candidatura à presidência do Pacheco, Romualdo? Olha, precisa comer muita rapadura. Não basta querer ser candidato se você não tem cabedal, se você não tem conhecimento. Quem é o presidente do Senado hoje? É preciso ter gente conhecida, apoiando, divulgando, difundindo a proposta e as propostas. Porque se for mais do mesmo, o povo vai ficar mais entre um e outro. Então, para ser candidato de terceira via, vai ter que ter muita, muito diálogo, muita proposta, muito projeto por aqui, Berg. É por aí. Obrigado, Romualdo. Até amanhã. Tchau. Tá aí Romualdo de Souza, direto de Brasília, trazendo as notícias atualizadas da capital do poder e essa possibilidade do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado, tá, gente? Ele está afiliado ao Democratas, mas na quarta-feira vai se filiar ao PSD. O PSD é do Gilberto Kassab. Aqui em Pernambuco o PSD é do André de Paula e aqui em Caruaru o PSD é de Rafier Delon, tá certo? Então, olha só essa possibilidade aí da pré-candidatura à presidência da República do Rodrigo Pacheco. A gente vai continuar acompanhando para ver se isso vai vingar, mas o Romualdo tá certo. O Rodrigo Pacheco ele é desconhecido por muita gente, né? As pessoas, será que conhecem mesmo o Rodrigo Pacheco para uma candidatura à terceira via? É difícil, né? Difícil. Mas vamos também continuar acompanhando essa história. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Marilene. Ela está dizendo aqui o seguinte: boa tarde. Eu moro aqui na Quinta Travessa Alfredo Pinto, número 36, e quase um mês não temos água. Nesse período chegou alguns dias na madrugada e fraca. Logo pela manhã seca tudo, né? Será que
Vocês poderiam nos ajudar divulgando o porquê que não chega. Se não me engano, pelo calendário era para chegar no dia 15 a 19, mas não chegou. Os vizinhos aqui estão comprando caminhão-pipa. Tá difícil essa situação aqui na cidade de Caruaru, esse massacre que a Compesa está fazendo com os clientes aqui na cidade de Caruaru, né, gente? Tá na hora aí de uma movimentação política também, né, dos nossos vereadores cobrarem a Compesa, fazer audiência pública, chamar os representantes da Compesa aqui na cidade. A presidente da Compesa precisa se pronunciar e não apenas dizer, queimou um transformador, queimou um equipamento lá na barragem de Jucazinho e com isso a população vai ficar a ver navios, né? Não vai ter nada. E não pode ser assim. Eu lembro que Jucazinho, quando entrou em colapso, o Prata suportou e suportou bem. Porque novamente não pode dar um auxílio até Jucazinho voltar à normalidade. Isso é, se Jucazinho não já voltou, né, a funcionar normalmente. Esse massacre, ele realmente precisa ser visto pela população e principalmente pelos nossos representantes, né? Não apenas dizer, é uma dificuldade, é uma crise hídrica, né? O Brasil todo vivendo crise hídrica e tal. É uma justificativa? Mas não pode ficar nessa justificativa. A gente paga uma conta muito alta para a Compesa fazer um massacre desse, infelizmente. Deixa eu mandar um abraço aqui também para a professora Ana Maria Barros, está acompanhando aqui a Rádio Jornal. Muito obrigado, professora. É uma honra ter uma audiência tão qualificada, né, de professores, de advogados, jornalistas, radialistas, galera que escuta o Além da Notícia, né, o povão em geral que acompanha a gente na cidade, na zona rural, em cidades vizinhas, a gente fica muito feliz. Também por aqui, o Ricardo Silva, obrigado também aqui pela participação. Tem aqui a mensagem de quem, meu Deus? Aqui a Claudete Weiss de Almeida. Mora no Severino Afonso, beleza. Claudete, obrigado também por sua participação aqui conosco. O Eduardo também está acompanhando a gente no sítio Varzinha. Obrigado pela participação. 3h06, é final do programa Além da Notícia, que tem um oferecimento de Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Tá chegando a Aline Souza e o consultório do Rádio Livre. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado pelo prestígio, obrigado Dema Bezerra nos trabalhos técnicos. Boa tarde, gente, Deus abençoe. Boa tarde, Rádio Jornal. Além da Notícia. Além da Notícia. Oferecimento Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 996017448. Siga a Rádio Jornal Caruaru nas redes auditivos com